Terra, hoje eu vou falar sobre um novo anime que tá indo pro terceiro episódio e que promete ser um hype em 2019. Eu tô falando de The Promised Neverland. O vídeo não terá spoilers da obra no geral, então você pode ficar tranquilo. Eu pretendo falar um pouco, só bem mais pra frente, que eu pretendo analisar aí o que aconteceu no primeiro episódio e tal. Mas inclusive, se você já leu o mangá, pode continuar no vídeo, que talvez seja interessante ainda pra você. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e praticamente 70% das pessoas disseram que ainda não conhecem. Mas eu acho que isso tende a mudar nas próximas semanas. Eu acho que realmente o anime promete ser um hype e eu pretendo fazer a análise dele. Na verdade, eu com certeza já vou fazer a análise dele aqui no canal. Acontece que eu nunca podia acompanhar um anime novo porque eu não gosto de falar de nada que eu não tenha muita propriedade. Então eu teria sempre que ler o mangá e eu nunca tinha tempo para alcançar uma história no mangá. Acontece que agora eu estava de férias e eu gostei tanto de Neverland que eu devorei o mangá em apenas 3 dias. Mesmo de férias, eu tenho vários compromissos para colocar em dia e eu com certeza não podia ter feito isso, não podia ter perdido completamente 3 dias aí só lendo o mangá. Mas é porque realmente The Promised Neverland me conquistou muito. E eu vou confessar pra vocês que eu não sou muito adepta do gênero shounen, por mais contraditório que isso seja, já que o canal é praticamente sobre Dragon Ball, e eu também já falei que sou grande fã de Naruto, mas enfim, esses já são antigos. Eu realmente tenho muito pouca disposição atualmente para dar chances para shounens novos. E aí me chocou que esse mangá seja publicado na Weekly Shonen Jump, ao lado de obras como Boku no Hero, já que basicamente o fato que me fez conseguir engajar dessa forma nesse mangá é que ele de fato é bem sombrio e bem angustiante. Realmente não se parece em nada com o público da Weekly Shonen Jump. Só que com o tempo eu fui percebendo aqui e ali por que The Promised Neverland, apesar de tudo, é indistinguivelmente um shounen. Tem várias características do típico shounen ali. Pra resumir a sinopse, a história se passa no ano de 2045, em um orfanato com 38 crianças de idades variadas até 12 anos, criadas com muito amor por uma figura materna que eles chamam de mama. Eles têm uma marca, cada um com uma numeração no pescoço, e as regras dentro do orfanato são muito rígidas. Eles precisam fazer testes todos os dias, e além disso eles nunca saíram de lá, eles sequer podem chegar perto do portão ou da grade que cerca a floresta onde eles brincam. E aí tem todo um mistério do porquê que eles nunca saíram nem podem chegar perto das saídas e por que as crianças que foram adotadas nunca entraram em contato de novo. Só que até aí nada demais, esse mistério não é apresentado com nenhuma atenção até então. Tem 3 crianças de 11 anos que se destacam por ser as mais velhas e também por serem as mais inteligentes. Temos o Ray, que é um menino com cabelo emocore e com personalidade blasé. Sempre tem um nesses animes, né? Só que com o passar do tempo você vai se surpreendendo, porque você vê que a personalidade dele não é esse clichê de menino frio e tudo mais. Temos o Norman, que é um menino muito gentil, é o nosso gentleman, particularmente meu personagem favorito. E a Emma, a nossa heroína, uma menina muito sensível, que aqui quebra mais uma vez um estereótipo, já que ela é que faz a figura heróica dentro desse shounen. Ela que carrega aqueles ideais de nunca deixar os seus amigos pra trás, de sempre proteger todo mundo. Então ela é claramente a protagonista aí entre os 3, apesar dos 3 serem meio que protagonistas, ela é claramente a figura da heroína. E além de ser inusitado esse papel ficar pra uma menina, eu também acho legal que ela é nem um pouco sexualizada, sério, 0% mesmo. Afinal, o anime tá falando de crianças de 11 anos, só que isso não é problema pra sexualizar no Japão, né? Sexualizar criança de 11 anos é bem normal. E como eles retratam os personagens realmente como crianças, isso já fez a história subir pra caramba no meu conceito. Esse é aquele tipo de série episódica que a sinopse em si não fala muita coisa, porque no primeiro episódio eles já tentam te causar uma surpresa. E essa surpresa, obviamente, tem a ver com o mistério do porquê que eles não podem sair dali nem chegar nos portões. Olha, eu fui surpreendida porque eu assisti o primeiro episódio muito casualmente, por milagre. Já que eu sou muito chata pra dar chance a alguma coisa nova, então eu naturalmente só assistiria se eu já soubesse do que se tratava. Se você é desse tipo, pode continuar no vídeo, mas se você prefere assistir primeiro, corre lá que só tem 2 episódios disponíveis, então você assiste rapidinho e aí você pode voltar aqui. Nesse primeiro episódio, a pequena Connie é adotada. Ela troca o seu uniforme branco tradicional lá do orfanato por um terninho com um chapeuzinho e uma maleta. E esse é um detalhe muito importante
importante. Essa roupinha, gente, passa a ser um símbolo muito forte durante todo o anime. Um símbolo que remete ao desespero, à angústia. Eu achei simplesmente incrível a maneira como eles conseguem construir esses símbolos. Por que eu digo que isso se torna um símbolo, gente? Porque a imagem de alguém do orfanato com essa roupinha já carrega todo um texto em si. Basta você ver a imagem de algum personagem com essa roupinha, seja na imaginação de outro personagem, ou na memória de outro personagem, ou realmente seja algo que esteja acontecendo, essa pessoa esteja sendo adotada, você instantaneamente sente uma angústia, sente tudo aquilo, sem precisar dizer mais nada do que está acontecendo ali naquela memória ou naquele pensamento. A adoção da pequena Connie, e posteriormente a gente descobre que de todos os personagens, acontece durante a noite. E aí temos uma cena da Mama com um lampião na mão, dando as mãos para a pequena Connie enquanto leva ela pro portão, cantarolando uma música. E outra coisa muito interessante é que essa música tem um sentido que vai ser mostrado mais pra frente na história. Eu gostei muito como o anime consegue ter essa paciência de amarrar pontos lá no início da história com coisas que você vê bem depois. Ou seja, se você vê a história toda e depois volta no início pra rever, você vai ver que tem muita coisa ali que se encaixa pacientemente. O que dá a sensação de que nada foi colocado por improviso. Coisa que eu acho que tem sido cada vez mais raro em shounens. E aí nessa cena dela cantarolando com esse lampião, você já tem a drástica mudança de clima no anime. Você percebe que mudou completamente a atmosfera e tem aquela certeza de que vai dar merda. E outra coisa é que por mais que a narrativa já te desse algumas pistas de que tem algum mistério muito grande, essa parte é de qualquer forma uma quebra completamente de tudo que estava sendo construído até ali. Eu, como assisti esse primeiro episódio sem saber absolutamente nada do que se tratava, eu achava que o mistério em torno dos portões e do ano em que eles estavam fosse sim alguma coisa distópica, futurista, pós-apocalíptica, mas eu nem imaginava que acontecesse nada nem perto do que estava prestes a acontecer ali. Eu não imaginava que o clima do anime fosse virar um anime de terror. E eu não tô falando de anime de terror no sentido fanservice, aqueles animes de terror em que tem personagens completamente badass, ou que mesmo os monstros e os inimigos são legais. Tipo Castlevania, por exemplo, que o próprio Drácula é um personagem super maneiro. Eu não tô fazendo uma crítica a esse anime que eu gosto pra caramba também. É só uma maneira de traçar uma diferença fundamental. Quando eu digo que Neverland é um anime de terror, eu tô falando de realmente algo muito sombrio, angustiante, que passa desesperança, desamparo e tudo isso que não combina nem um pouco com o anime shounen. No primeiro episódio poderia se tratar perfeitamente da adaptação de um mangá de Junji Ito, um grande mestre aí dos mangás de terror. Pois bem, gente, então nossa pequena Connie que tava indo lá para adoção esquece o seu coelhinho. E aí a nossa heroína Emma e o Norman decidem ir até o portão para entregar o coelhinho para ela, quebrando as regras do orfanato. Quando eles chegam lá, eles veem o cadáver da pequena Connie na caçamba de um caminhão, com um caule de uma flor espetado no peito dela. Nesse momento, eles se escondem e escutam uma conversa da Mama com os monstros e descobrem que o orfanato, na verdade, é uma fazenda de produção de carne humana, de alta qualidade. Eu gostei muito de como essa cena foi construída no anime, porque no mangá ela é muito rápida. Eles mal chegam lá no portão e alguns quadrinhos depois nós já temos a imagem do cadáver dela. No anime você tem toda uma tensão, isso é feito em bastante planos e torna a experiência muito mais rica. Eu sei que já tem gente que lê o mangá se decepcionando com o anime porque o segundo episódio ignorou alguns acontecimentos. Eu também percebi, eu senti falta de alguma coisa quando eu vi esse segundo episódio, e aí eu ia ler o mangá pra ver o que era, porém eu vi o vídeo da Gabi Xavier e ela já falou que foi simplesmente o 4º capítulo que foi ignorado. Eu ainda não tenho muita opinião sobre isso, porque a gente precisa ver aí se eles vão compensar esses acontecimentos em alguns outros momentos. Mas a princípio eu tô gostando muito do anime, eu acho que ele traz uma experiência que complementa o mangá, principalmente pela calma que eles têm nessas cenas de suspense, que acabam dando uma tensão maior do que no mangá. Eu gosto muito também da maneira como eles adaptaram a cena imaginária lá da Connie sendo servida numa mesa, com vinho e etc. Isso aí no mangá foi um quadro, se eu não me engano, ou uma página no máximo, mas no anime a gente tem toda aquela construção de planos, aquela tensão que foi mostrada como um sonho da Emma, ou como uma imaginação. Eu estou com muita expectativa de que eles continuem adaptando essas páginas, esses quadros, essas
as artes do mangá que tem um sentido lúdico, ou seja, que não estão representando alguma coisa real. O mangá é cheio de artes assim, e eu espero muito que eles façam esse tipo de adaptação, igual essa cena da Konya na mesa, justificando aí que seja um pesadelo ou a imaginação dos personagens. Uma coisa que eu achei super pesada e que eu não sei se vocês repararam, mas é até bem óbvio, é o nome do anime. Neverland, gente, se trata da terra do Peter Pan, a terra do nunca, onde as crianças nunca crescem. Ou seja, é uma maneira de dizer que aquelas crianças ali nunca vão se tornar adultas, não preciso dizer mais nada, né? Bem, quando eu falar algumas coisas do terceiro episódio, eu devo incluir o que eu deixei de falar sobre o segundo. Eu tinha muito mais coisas pra falar da obra, dos seus símbolos, comparações com outras obras, mas aí esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou deixar para um próximo. E eu também pretendo começar a fazer a análise do mangá e fazer um apanhado geral de uma crítica do mangá, de tudo que eu achei até agora, pelo menos dos eventos principais e as observações mais importantes que eu acho que eu tenho a contribuir com quem tá lendo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários se você tá acompanhando, se você gostaria de ver eu falar desse mangá aqui no canal, porque do anime eu já vou falar com certeza. Deixa o seu like também pra apoiar, porque é muito importante. E se inscreve no canal aí pra acompanhar isso. Um beijo e até o próximo vídeo.